Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Vamos começar aí mais uma aula do terceiro ano. Hoje o tema é polêmico, só que não, ou não sei, né? Você que vai me dizer. O tema de hoje é os discursos e a filosofia, avançando e ao mesmo tempo dando continuidade não só aos conteúdos que a gente abordou no primeiro trimestre, mas também ao projeto do Diário Filosófico e também as aulas do Centro de Mídias, tá? Elas estão todas integradas aí, apesar das abordagens um pouco diferentes, o tema vai ser sempre o mesmo, tá? Sempre pegue essas aulas que eu estou dando como centro, porque essas são as mesmas habilidades que o Centro de Mídia está abordando com vocês, beleza? Então vamos lá. Só algumas informações, o Classroom mudou, né? Eu acho que todo mundo deve estar sabendo. Eu fiz uma live na semana passada sobre isso, logo logo deve estar disponibilizando aí na internet também. Se não eu devo estar o link aí, entra no meu canal, dá uma acessada aí no Face, no WhatsApp, que eu tô passando todas as informações lá, tá? Sobre o diário filosófico, eu queria só abordar alguma coisa com vocês. Gente, não é para responder pergunta com uma ou duas linhas. O diário é sobre vocês, então fale sobre vocês. Não precisa relatar todos os problemas, não precisa relatar os problemas, mas façam com capricho. É a qualidade que vai dizer a nota de vocês, tá? Não é só entrega de material, de quantidade. Lembrando que nós temos 3 entregas, então a gente tem muito pouco conteúdo, conteúdo de atividade para abordar. Então vocês precisam fazer uma atividade com muita qualidade. Já estamos aí no final do mês, né? De novo. Então vamos aproveitar para a gente não perder o ritmo de estudo, beleza? Então vamos lá para a aula de hoje. Deixa eu trocar aqui. Aí, beleza. Vamos lá então. Ó. Os discursos e a filosofia. Antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria que vocês me dissessem o que diferencia animais e seres humanos, tá? Eu vou colocar aqui. Opa, deixa eu. Não tá entrando aqui. Algumas fotos, né? Deixa eu voltar aqui na primeira. Vamos lá. Existem alguns fatos que colocam os animais até próximos do ser humano. Tá? De certo modo, nós somos um animal, nós temos todas as características de qualquer animal, não somos diferentes em questões tão fisiológicas. Né? Tanto que chimpanzés, orangotangos têm uma grande proximidade de semelhança ao corpo humano, né? De desenvolvimento, até mesmo cerebral, como também alguns hábitos. Tá? Por exemplo, os chimpanzés eles costumam às vezes trair a companheira, né? É claro que isso também não vem impune, né? Ele acaba sofrendo lá uma pressão do bando, né? E etc. Lá várias situações que depois eu posso até linkar para vocês. Eu acabei esquecendo de colocar o link aqui. Depois eu vou colocar essas reportagens para vocês. Que coisa estranha, né? Você fala, poxa, um animal devia ser puro, né? Pô, né? Tudo bem. Os golfinhos tendem a estuprar outros animais, né? Que horror, né? E além disso, eles têm um desenvolvimento social, um desenvolvimento de linguagem aproximado, que dizem que, né, pelo que dá a entender, eles têm até mesmo pensamentos de maldade, vamos dizer assim, né? Eles acabam brincando com carcaças mortas, né? Brincando com peixes antes de matá-los e por aí vai, né? Nossa, pensei que só o ser humano era capaz disso, né? Mas é um fato interessante sobre os golfinhos. E a gente tem um elefante na Índia que consegue desenhar e pintar, como vocês estão vendo aí na imagem, que é uma coisa assim, what? Né? E é exatamente isso, né? Como que esses animais se diferenciam do ser humano, sendo que eles têm essas características, ou nós estamos tendo as características dos animais? Porque, por mais que você possa me responder, professor, é uma questão de comportamento, né? É uma questão de que eles estão sendo ensinados. Os golfinhos não tiveram contato dos seres humanos para ter isso, eles já têm isso desde suas primeiras existências, né? Os macacos também. O elefante, que por mais que possa ser treinado, ele pinta por conta, né? E quadros diferentes. Poxa, né? E aí, isso que é interessante a gente pensar, porque Aristóteles traz pra gente uma reflexão,
né? Uma reflexão sobre o quê? Sobre como nós somos animais diferentes. Porque, segundo ele diz o seguinte: o homem é um animal de linguagem. Então, a gente utiliza a linguagem para conseguir o que a gente quer, né? A gente tem não só a questão política desenvolvida, que aí a gente vai abordar na próxima aula, mas principalmente a questão da linguagem, de como a gente se relaciona, de como a gente busca se envolver com as coisas, né? E para a gente ter um exemplo, né, de como a gente trabalha com a linguagem, eu trouxe aqui o tema liberdade, tá? Só que aí eu vou abordar ele com três maneiras diferentes, tá? Vamos lá então. Eu estou pegando de três perspectivas diferentes o mesmo tema, e aí vocês vão me dizer depois o que cada tema, da onde que veio cada tema, tá? Primeiro a gente tem a história de Ícaro e as asas de ceras, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É uma história bem famosa, só que eu acho que é importante a gente relembrar, né? Daedalus, ele era um arquiteto que ele fez aquele labirinto do Minotauro, né? Onde vocês podem ver lá naquele filme Fúria de Titãs, onde ninguém saberia as respostas, né? O caminho ser correto, todos morreriam lá, né? Porém, o único que saberia era Ícaro, né? Seu filho e o próprio arquiteto, né? E eles acabam sendo presos, exatamente por saber essas respostas, né? O Rei Minos na ilha de Creta acaba proibindo a, a sua liberdade, né? Ele acaba prendendo o rei. Pois bem, pegando o que tinha, né? Usando sua genialidade, ele pega o que tinha à sua volta e derrete as velas que estavam sempre iluminando o seu cárcere, né? Junta as ceras e pega penas de pássaros que tinham próximos ali do local. E ele consegue construir asas de cera, né? Para que eles pudessem conseguir fugir daquela torre muito alta, né? Na qual eles estavam presos, para a liberdade. E é o que eles conseguem fazer, né? A primeira coisa é eles conseguem fugir, eles começam a voar, planar, né? No caso, assim como nessa imagem, né? Só que a gente tem aqui um grande questionamento. Opa, voltou aqui. Que é o que? Ícaro era muito jovem, muito adolescente, né? Que nem todos vocês são, né? E aí ele começa a planar muito perto do Sol, né? Seu pai avisa, não faça isso porque você pode acabar se arriscando. E ele ignora o pai e acaba sempre se aproximando mais e mais do Sol. Só que ao se aproximar do Sol, as asas, por serem de cera, derretem e ele acaba caindo de uma altura enorme e não consegue sobreviver. Né? Esse é o complexo de Ícaro, né? A gente voar longe demais, né? Ele tinha liberdade, sim, ele fez mau uso dela e por isso ele não conseguiu aproveitá-la de uma outra maneira, tá? Beleza, esse é o primeiro texto. O segundo texto a gente fala de Adão e Eva, né? E aí é um texto muito interessante, depois vocês podem ver a fonte aqui, que é um breve resuminho, tá? Que é o que? Eles viviam como pessoas livres no paraíso, mas eles não usavam a liberdade de uma maneira correta, porque eles utilizaram para fazer o mal, né? Quando foi colocado lá a árvore com o fruto proibido da qual nenhum dos dois poderia pegar, Eva é tentada por uma cobra, uma serpente, né? E ela acaba dando uma mordida no fruto proibido, assim como Adão acaba caindo também, né? E aí tem até as palavras de um cara aqui que chama um Confissão de Fé de Westminster, que é um pastor, ele fala assim: um homem em seu estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que lhe é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, mudava de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder, ou seja, né, ele tinha toda a oportunidade de fazer o bem para Deus, né, assim como Adão e Eva, e acabaram não fizeram, né? Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em pecado, perderam aquela liberdade que o Criador lhe havia dado, né? Então, aqui o texto fala que nós não temos a liberdade tanto que queremos,
porque ela está muito limitada ao que a gente pode ou não fazer, né? Uma história bem diferente aí do Ícaro, né? Nas asas de cera, tá? E aí a gente tem o terceiro texto que diz o seguinte, ó. A realidade humana não tem desculpas. Somos responsáveis pelo mundo porque o elegemos. O mundo é o único legislador de sua vida. É a única lei de sua existência. Diz apenas: escolhe-te a ti mesmo. Ou então, fazer e, ao fazer, fazer-se. A cada momento, um homem deve escolher o seu ser, lançando-se continuamente a seus possíveis e constituindo pouco a pouco a sua essência, através dessas escolhas, contando para agir somente com a voz de sua consciência. Nesse texto, ele diz o seguinte, que toda a liberdade que nós temos é a liberdade que nós damos a nós mesmos, né? Porque essa existência é tudo que a gente tem, né? A realidade humana é o que a gente faz no momento. Nós criamos essa realidade. Não existe nada superior nesse ponto que constrói a nossa realidade a não ser nós mesmos. Pois bem, essa é a ideia de um cara chamado Jean-Paul Sartre. Pois bem, gente, qual que é a diferença desses textos? A gente tem o do Ícaro, tem Adão e Eva, tem esse texto do Sartre. Qual que é a diferença entre eles, né? O que vai diferenciar cada um? E exatamente isso o questionamento, né? A gente tem três maneiras diferentes de ver sobre o tema. A gente tem várias coisas que a gente pode falar sobre liberdade, mas eu peguei esses três que eles simbolizam bem o que a gente vê no nosso dia a dia, que é o quê? As diferenças entre os discursos. Primeiro, o discurso mítico, que é o do Ícaro, ele fala sobre o quê? Ele é uma explicação sobre o mundo que se baseia em relatos de autoridade, não de reflexão racional. Ele tem mais a ideia de passar uma coisa formal, de formação moral, ética, né, dos pais para os filhos, histórias, com algum ensinamento, e não necessariamente um fato científico. De boa, vai fazer uma asa de cera e vai tentar voar, e você vai ver que dificilmente você vai conseguir. Ele vai ter que fazer de outros materiais, de outros jeitos, paraglídicos e tal, que era uma coisa que eles não tinham na época. Isso realmente aconteceu? Provavelmente não. Por quê? Porque tenta fazer uma asa de cera que você vai ver que não vai dar nada certo, né? O segundo texto, eu peguei bem Adão e Eva porque ele representa o quê? A ideia da religião, ou seja, né? Eu pego que uma divindade mandou aquilo lá, né? Eu pego que uma divindade estabelece algumas regras, algumas normas e tudo sai dela. Isso é uma crítica ao catolicismo? Não, pelo contrário. É para a gente saber identificar o tipo de discurso. Então, o discurso religioso ele é muito pautado na fundamentação teológica. E aí eu até coloquei aqui, ó, que pode vir de toda e qualquer religião e tem como base elementos como fé, crença, disciplinas, valores. Quando você fala assim, eu questiono alguma coisa, você fala, eu acredito porque eu tenho fé. Você fala, eu acredito sem ter uma prova palpável, ele é, de certo modo, um discurso religioso. Né? Ele está baseado na crença. Independente da religião, independente da pessoa ter religiosidade ou não. Às vezes ela pode ser ateia e simplesmente falar que acredita em algo sem base, e isso é um discurso religioso. Diferente do mítico, que é mais relacionado ao senso comum, né? Ao dito popular, às histórias que a gente ouve por aí. Tá? E o terceiro, obviamente, vocês perceberam que é uma coisa mais filosófica. Sim, é um discurso filosófico. Mas como que a gente caracteriza, como que a gente diferencia o discurso filosófico? Né? Exatamente através do Dermeval Saviani, que é um cara muito bacana, eu gostei muito dos estudos dele, e eu trouxe aqui para vocês que a gente diferencia exatamente por essas três coisas: radicalidade, rigor e contextualidade. Sim, a gente viu isso lá na atividade de diário filosófico, tá? Por quê? Porque isso é o conceito da filosofia. Ele diz que a radicalidade significa chegar à raiz dos problemas, ou seja, né, a gente vai, não só na questão cronológica, mas a gente vai entender o início, o processo. O rigor significa que a gente tem um método, então que a gente não vai simplesmente pensar por pensar e responder, claro, porque sim ou porque não, porque é o que eu quero. Não, não existe isso, tá? E aí a gente tem a contextualidade, que é o quê? Que a gente vai analisar
não só a questão da filosofia, a gente pode englobar todas as visões para a gente chegar no denominador comum, algo que passa todas as áreas, que passa todos os campos de estudo para chegar em uma resposta. Né? Então a gente, da filosofia, a gente parte para qualquer lugar. Né? Então a gente coloca aqui, eu coloco aqui até para a gente concluir, o discurso filosófico ele é crítico sobre o que achamos conhecer, buscando o questionamento constante de maneira racional. E aí ele utiliza de argumentação lógica racional, ou seja, não adianta falar porque sim, porque sim não é resposta nenhuma. Pode refletir sobre qualquer assunto, mas oferece uma perspectiva nova ao exercitar em nós o olhar crítico racional. Então, se a gente não usa a racionalidade, a gente não tem como estar desenvolvendo o discurso filosófico. Né? E aí eu trouxe aqui um vídeo para vocês que a gente vai ver rapidinho, que é do Mário Sérgio Cortella, falando sobre a questão da liberdade. Tá bom? Vamos ver se eu consigo colocar aqui em tela cheia. Só um minutinho, gente. Acho que vai dar para vocês escutarem também. Afinal de contas, nós somos... Deixa eu só aumentar o volume. Problemas técnicos, né? Vamos lá. Prestem atenção nesse bate-papo. Um animal, aliás, o único, que é capaz de decidir, escolher e julgar por si mesmo. Isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Precisa cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando, ele de repente olha e diz, nossa, acho que está tão bonita a tarde, eu vou a pé para o ninho. E aí ele vai caminhando. É claro que ele não conseguirá fazê-lo. Não é ele que decide. A decisão sobre a conduta dele não depende dele. Exemplo concreto, por que é que às vezes você ouve falar de ataques de cães, pitbull, rottweiler? Por que é que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Por que é que, vez ou outra, você tem a ação de um animal que nos parece agressiva? E ela será olhada a violência da natureza, mas ela não pode ser eticamente analisada. Um cão não é bom ou mau. Não existe o mau cavalo, o mau cão, a má formiga, a menos que a gente vá usar padrões de reflexão nossas. Em outras palavras, outros animais não decidem em relação àquilo que a sua conduta terá. Por exemplo, nenhum animal come o que faz mal para ele. Nenhum. Só se você o enganar, propositadamente. Mas nenhum animal come o que faz mal para ele. Nós somos capazes de comer o que faz mal para nós. Não só gostamos, como o fazemos com alegria. Nós somos capazes de colocar nossa vida em risco. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer coisas absolutamente inúteis para a sobrevivência, mas deliciosas, como praticar esporte, que não serve para nada. Não tem a menor finalidade e por isso é belíssimo. De que adianta saltar de paraquedas, fazer stand-up paddle? Qual é a finalidade de alguém correr de Fórmula 1, girar de maneira insana em alguma coisa que é absolutamente ameaçadora e que pode conduzir à morte e fazê-lo como uma escolha? Isto é, escolha. Essa é a palavra-chave. Se você observa, eu não posso avaliar a conduta de um outro animal sob padrões éticos. É boa, não é? É decente ou não é? A formiga, como o Clóvis lembrou, ela é o que é. E ela é o que é porque a natureza assim a fez. Aliás, me lembro, um grande filósofo alemão dizia algo decisivo. Ele dizia que o pior dos tecelões, alguém como eu, que não tece direito, o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas, que faz teias magníficas. Porque embora o pior tecelão, ele não consiga fazer uma teia como a aranha faz, a aranha só consegue fazer a teia daquele modo. Ela só consegue repetir. Inclusive porque a aranha tem um defeito. Ela nasceu sabendo. Isto é, ela nasceu pronta. Ela já faz a teia como a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. E isso é uma limitação. Nós temos uma grande vantagem. Nós não sabemos fazendo, não nascemos sabendo e não, claro, não nascemos prontos. E desse ponto de vista, nós somos capazes de fazer de outro modo. Aliás,
Uma aranha, ela faz teias magníficas, mas ela só faz aquela teia daquele jeito, a menos que uma força externa haja sobre ela. Aquilo que Darwin chamou de mutação, né, por ambiente ou por pressão, aí você tem uma mudança. Nós não. Nós somos capazes, e aí o Clóvis lembrou bem, de fazer o mundo tal qual ele está. Aliás, esse mundo que hoje temos resulta das nossas escolhas. Não há uma divindade ou divindades, no meu entender, nem no dele, que vieram e disseram assim será. Ao contrário, ele resulta, esse mundo, como ele é, a nossa conduta coletiva, a nossa convivência de escolhas que fizemos. Desse ponto de vista, se assim ele é, ele pode não ser do modo como é, porque se nós assim o fizermos, podemos fazê-lo de outro modo. Nesta hora, nós queremos retirar da reflexão sobre ética algo que é muito usual. E eu vou passar para o Clóvis já para ele fazer essa reflexão num ponto. Muita gente diz, eu não tenho como não fazer assim. É o sistema. Eu faço assim porque a vida é assim, eu estou em vida social e é o sistema que faz assim. Portanto, eu só posso agir desse modo. Para justificar, inclusive, a conduta que resulta de uma escolha pelo malévolo, quando a possibilidade do benévolo existiria. O malefício é a escolha, o benefício também o é. No entanto, o principal argumento que muita gente usa é que eu posso fazer, a vida é assim, é o sistema. É isso? Muito interessante, né, pessoal? Eu acho bem bacana a gente ter esse olhar crítico e argumentativo, porque também não é todo argumento que é racional. Mas aí a gente vê como Cortella coloca a questão da liberdade, né? Esse vídeo eu sempre passo também nas aulas presenciais, mas eu acho sempre muito interessante a gente bater um papo, né? Sempre trocar uma ideia com essa perspectiva do discurso filosófico. Tá? A gente continua com atividades do Diário Filosófico, então façam com qualidade, falem sobre vocês, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que vocês queriam, o que aflige vocês, mas principalmente, vamos pegar a reflexão dessa semana. Qual que é o discurso que eu mais uso no meu dia a dia? Por que eu uso esse discurso? É o mítico, das histórias, é do religioso, da questão da crença, ou é o filosófico? Eu consigo aplicar o discurso filosófico em alguma coisa, em alguma argumentação? Nas dificuldades e situações complicadas, qual tipo de discurso eu me apego mais? Né? Essa é uma pergunta meio interessante. Precisa responder essas perguntas? Não necessariamente, mas elas são guias para vocês estarem desenvolvendo aí o diário, tá? Pessoal, desculpa, a aula ficou um pouquinho mais longa de costume, né? Que era muito assunto para a gente discutir. Então também são um assunto para 2 semanas para a gente não parar o conteúdo, não parar de desenvolver as habilidades e tá batendo um bate-papo aí com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pelo e-mail, pelo zap, pelo Classroom. Tem novidade no Classroom, vocês sabem, né? Tá terminando de desenvolver aí. E qualquer dúvida vocês podem me procurar. Valeu, galera. Falou.